Boa noite, amigos da Clínica da Mente. Bem-vindos de volta ao nosso espaço de conversas profundas aqui no canal. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo, mas não para ficar olhando fotos antigas. Vamos entender o que abriu as portas para a psicanálise nascer e por que isso ainda ecoa dentro de cada um de nós. Fechem os olhos por um segundo. Imagine o final do século XIX. Uma mulher jovem, classe média, bem-sucedida, acorda um dia e não consegue mais mover o braço direito. Exames nada, médicos é nervosismo. Dias depois, o braço melhora, mas agora ela perdeu a visão de um olho. Exames, tudo normal. Depois vem convulsões, crises de choro incontrolável, amnésias que apagam meses da vida, dores que migram pelo corpo, como se estivessem fugindo de algo. Outra mulher sente uma bola na garganta que não deixa ela engolir. Uma terceira desmaia toda vez que ouve uma música específica. Uma quarta tem paralisias que mudam de lado conforme o dia. Os médicos da época olhavam para isso e diziam, com um misto de pena e desdém, é histeria. E tratavam com o que tinham, repouso absoluto, às vezes meses na cama, banhos frios, eletrochoques leves, hipnose ou simplesmente imaginação feminina. Coisa do útero. A palavra histeria vem do grego histera, útero. Desde Hipócrates, acreditava-se que o útero viajava pelo corpo, causando caos. No século XIX, era diagnóstico quase exclusivo de mulheres. Homens podiam ter histeria masculina, mas era raro e vergonhoso. Agora, abram os olhos e pensem. E se aqueles sintomas não fossem loucura, nem fingimento, nem doença do corpo? E se fossem mensagens? E se o corpo estivesse gritando o que a mente não conseguia ou não queria dizer em palavras? E se o sofrimento tivesse um sentido que ninguém estava disposto a ouvir? Foi exatamente aí, no final do século XIX, que a história da histeria cruzou com a genialidade inquieta de um médico vienense chamado Sigmund Freud. Ele não aceitou as respostas prontas. Ele sentou, ouviu, perguntou, deixou as pacientes falarem sem censura e descobriu algo revolucionário. Quando o que estava calado finalmente era dito, com emoção, com lágrimas, com raiva, os sintomas perdiam força. O corpo parava de gritar, porque a mente começava a falar. Nascia a ideia de que falar pode curar. Nascia tal quincúria, nascia a psicanálise. Hoje vamos mergulhar nessa história. O que era realmente a histeria para a medicina da época? Como Charcot a transformou em espetáculo científico em Paris? Como Freud a escutou de verdade em Viena? Como a histeria foi o laboratório onde o inconsciente deu voz? E por que isso ainda importa para nós em 2026, quando tantos sintomas continuam sem explicação médica clara? Preparem o café, ajustem o volume, porque essa jornada tem drama, ciência, repressão, coragem, escândalo e um convite para a gente olhar para dentro. O que o nosso corpo está dizendo hoje que ainda não ousamos ouvir. Vamos nessa juntos? Porque entender a histeria é entender o nascimento da escuta que mudou o mundo e talvez ainda possa mudar o nosso. O que era a histeria no século XIX? Agora vamos entrar de verdade no que era essa palavra tão carregada, histeria. No século XIX, histeria não era um diagnóstico preciso. Era um diagnóstico guarda-chuva. Um balaio onde jogavam tudo que a medicina da época não conseguia explicar, principalmente em mulheres, e mais raramente em homens.
Apareciam sintomas que desafiavam a lógica orgânica. O corpo gritava, mas os exames não encontravam nada. Alguns dos sintomas mais comuns: paralisia súbita sem lesão nervosa ou muscular, um braço ou perna que simplesmente não obedecia, cegueiras, surdez ou mudez histéricas, um olho ou ouvido que parava de funcionar sem dano físico, convulsões que pareciam epilepsia, mas não eram, desmaios repetidos, crises de choro, risos ou raiva incontroláveis, amnésias seletivas, esquecer anos inteiros da vida ou só partes específicas, dores crônicas que migravam pelo corpo como se estivessem fugindo de algo, sensação de bola na garganta, o famoso globos histéricos, como se algo impedisse engolir, falar, respirar. A origem da palavra já diz tudo, vem do grego estera, útero. Desde Hipócrates, do século V a.C., acreditava-se que o útero era um órgão vivo, quase independente, que viajava pelo corpo quando não estava satisfeito por falta de gravidez ou sexo, causando sintomas. Desde Hipócrates, no século V a.C., acreditava-se que o útero era um órgão vivo, quase independente, que viajava pelo corpo quando não estava satisfeito por falta de gravidez ou sexo, causando sintomas. No século XIX, essa ideia ainda ecoava. Histeria era a doença do útero, ligada à sexualidade reprimida, à fragilidade nervosa feminina, à imaginação exacerbada. Mulheres eram as principais vítimas porque, na sociedade vitoriana, elas eram educadas para reprimir desejo, raiva, ambição. Quando o corpo não aguentava mais o silêncio, ele falava e era punido. Os tratamentos eram brutais e muitas vezes humilhantes. Repouso absoluto, às vezes meses ou anos na cama, sem ler, sem visitas, sem estímulos, o famoso Ristcure, de Silas E. Mitchell. Eletroterapia, choques elétricos leves aplicados diretamente nos órgãos genitais ou em áreas paralisadas. Hipnose. Para promover sintomas, Charcot usava isso como espetáculo. Em casos extremos, castração química como brometos, ovariotomia, retirada dos ovários, ou clitoridecotomia. Sim, isso acontecia. Imagine carregar um sofrimento que ninguém entende. Seu corpo grita, dói, para, e os médicos dizem: é coisa da cabeça, é imaginação, é porque você é mulher, você se sente louca, culpada, invisível. E o pior, o tratamento reforça a culpa. Se você se esforçar mais, melhorar, obedecer, isso passa. Pergunta para vocês que estão aí assistindo agora: já imaginaram carregar um sofrimento que ninguém entende? Uma dor, uma paralisia emocional, uma ansiedade que não explica, um vazio que o corpo sente, mas a medicina não vê, ou uma vergonha, um desejo, uma raiva que você reprime e que depois volta como sintoma, insônia, dor de cabeça, crise de choro sem motivo? Isso não é só a história do século XIX, é o que muitas pessoas ainda vivem hoje, sintomas que não têm causa, dores que não explicam, sofrimentos que o corpo expressa, porque a mente ainda não encontrou palavras. A histeria foi o primeiro grito do inconsciente que a medicina ouviu, mas não entendeu direito.
Freud foi quem começou a escutar de verdade. Agora vamos ver como Charcot transformou isso em espetáculo científico e como Freud levou essa lição para outro nível. Fica comigo. A história está ficando ainda mais fascinante. Charcot e o espetáculo da Salpêtrière. Agora vamos entrar no coração do século XIX científico, Paris, Hospital Salpêtrière, o maior asilo de mulheres da Europa. Lá, um homem transformou a histeria de mistério em objeto de estudo e, ao mesmo tempo, em espetáculo público. Seu nome, Jean-Martin Charcot, neurologista brilhante, carismático, autoritário, chamado de Napoleão da neurociência. Todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, ele dava suas famosas lições clínicas. Plateia lotada, médicos, estudantes, jornalistas, artistas, até o pintor André Breton fez um quadro famoso da cena. Charcot entrava com bengala, chapéu alto, postura imponente. No centro, uma paciente histérica, muitas vezes hipnotizada. Ele provocava sintomas na frente de todos. Uma palavra, um toque, um ímã, e surgia paralisia, anestesia, convulsão. Ele mostrava as faces da crise histérica, rigidez tônica, movimentos crônicos, atitudes passionais. A mulher se jogava no chão, gritava, chorava, ria, entrava em êxtase. Depois, com um comando ou um passe magnético, ele curava o sintoma ou provocava outro. Era ciência, sim. Charcot provava que os sintomas histéricos não eram fingimento nem simulação. Seguiam uma lógica simbólica, obedeciam a regras. Uma paralisia no braço direito não era aleatória, era o braço que não podia fazer algo proibido. Acariciar, bater, tocar. Uma cegueira histérica não era orgânica. Era o olho que não queria ver, algo doloroso. Freud foi assistir a essas aulas em 1885, com 29 anos. Ele ficou fascinado. Escreveu em uma carta: Charcot nos ensinou a olhar e a ver. Freud viu algo que Charcot ainda não via. Os sintomas não eram só sinais de doença neurológica hereditária, como Charcot acreditava. Eram mensagens, o inconsciente falando através do corpo. Charcot mostrava o sintoma. Freud começou a perguntar: o que o sintoma está dizendo? Mas Charcot ainda estava preso ao modelo médico da época. Histeria como degeneração nervosa hereditária incurável. Ele hipnotizava para demonstrar, não para curar. O espetáculo era impressionante, mas deixava as pacientes onde estavam, no palco, na exibição da doença. Freud levou isso um passo além. Ele viu que o sintoma não era só para ser mostrado, era para ser ouvido. Não era só para ser provocado em aula, era para ser resolvido na escuta privada. Pergunta para vocês: já imaginaram estar no lugar dessas mulheres? Seu corpo gritando algo que você não consegue nomear, e alguém te colocar no palco para demonstrar o sofrimento, em vez de te ouvir de verdade? Ou já sentiu que seu próprio sintoma, uma dor, uma paralisia emocional, uma crise, está pedindo para ser ouvido, não só exibido ou medicado? Charcot nos ensinou a olhar, Freud nos ensinou a ouvir. Agora vamos ver como Freud pegou essa lição de Paris e a levou para Viena.
onde com Breuer e uma paciente lendária chamada Ana O, nasceu a ideia que mudaria tudo. A cura pela fala. Fica comigo. A virada está chegando. A virada com Breuer e Ana O. A Talking Cure. De volta a Viena, Freud não volta sozinho. Ele traz nos olhos o que viu em Paris, mas traz também uma inquietação que Charcot não tinha. Charcot mostrava sintomas. Freud queria entender por quê. É aí que ele conhece Joseph Breuer, médico respeitado, mais velho, mais estabelecido. Breuer já atendia uma paciente que ninguém conseguia curar e que mudaria tudo. Seu nome real, Berta Pappenheim. Pseudônimo na história, Ana O., uma mulher jovem, inteligente, culta, filha de família judia rica. Em 1880, aos 21 anos, ela começa a cuidar do pai doente. Ele morre e Berta desmorona. Sintomas graves, um após o outro. Paralisias que mudavam de lado. Braço direito, perna esquerda. Alucinações, visões de caveiras e serpentes. Tosse nervosa constante, perda de memória. Esqueci o alemão, falava só inglês ou francês. Contraturas musculares, dores que ninguém explicava. Estados de ausência como se desligasse do mundo. Breuer começa a tratá-la com hipnose e descobre algo extraordinário. Quando Berta, sob hipnose, revivia memórias traumáticas, especialmente a morte do pai, o sofrimento de cuidar dele, a raiva reprimida, a tristeza sufocada, o desejo inconsciente que ela não podia admitir, e quando expressava essas emoções, chorava, gritava, contava tudo. Os sintomas desapareciam, pelo menos por horas ou dias. Ela mesma inventou um nome para isso. Chimney sweeping, varrer a chaminé, como se estivesse limpando a fuligem acumulada na alma. Breuer anotava tudo. Freud ouvia fascinado. Freud ficou obcecado. Ele começou a atender pacientes com Breuer e a experimentar a mesma técnica. Não era só hipnose. Era fala emocional, a catarse. Reviver o trauma com afeto, botar para fora o que ficou preso. Em 1895, os dois publicaram estudos sobre a histeria, o livro fundador da psicanálise. Lá está a ideia central que mudou tudo. O trauma não resolvido fica preso ao corpo e na mente. Quando é revivido e verbalizado, com emoção plena, perde força. A Talking Cure, a cura pela fala, estava inventada. Freud percebeu algo que Breuer ainda não tinha visto com clareza. Não é só hipnose, é a fala catártica, a expressão emocional livre que liberta. O inconsciente precisa ser simbolizado, colocado em palavras, para deixar de ser sintoma. Ana O. Berta Pappenheim se tornou uma das primeiras feministas e assistentes sociais da Alemanha. Curou-se, fundou organizações para mulheres e crianças. Anos depois, disse que Freud e Breuer a salvaram, mas que a psicanálise ainda precisava crescer. Pergunta para vocês que estão aí assistindo agora. Já sentiram um alívio enorme só de contar algo que carregavam há anos? Uma raiva antiga contra alguém da família, uma tristeza que ninguém sabia, um desejo que você escondia até de si mesmo. E quando finalmente falou, parou um amigo para um terapeuta,
Para um amigo, para um terapeuta, ou só para o espelho, pareceu que o corpo respirou, que o peito abriu, que uma dor que pesava há anos ficou mais leve, mesmo que ninguém resolvesse o problema na hora, só de falar algo mudou. Isso não é mágica. É o embrião da psicanálise. É o que Freud viu em Berta. O poder da palavra quando ela carrega emoção verdadeira. É o que ainda acontece hoje em qualquer terapia que escuta de verdade. Freud pegou essa descoberta simples e transformou em método, abandonou a hipnose e criou a associação livre. Mas antes disso, ele precisou entender que o inconsciente não só guarda traumas, ele fala por eles. Vamos ver como Freud foi além de Breuer e começou a ouvir o que ninguém queria ouvir. Fica comigo, a revolução está só começando. Freud foi além da histeria ao inconsciente. Freud não ficou satisfeito com a hipnose de Charcot e Breuer. Ela funcionava, mas era limitada. A paciente precisava ser hipnotizada. Nem todas eram. Os sintomas voltavam quando acordava. E o mais importante, Freud percebeu que a hipnose ainda mantinha o paciente passivo. Ele queria algo mais radical, deixar o inconsciente falar livremente, sem controle. Então, por volta de 1898 a 1900, Freud abandona a hipnose e cria o que viria a ser o coração da psicanálise, a associação livre. O método é simples e revolucionário ao mesmo tempo. O paciente se deita no divã, Freud sentava atrás, fora do campo de visão, para não influenciar, e Freud dizia algo assim: sente-se confortavelmente, diga tudo o que vier à mente, não censure nada, mesmo que pareça bobagem, vergonhoso, sem sentido, agressivo, sexual, absurdo. Fale, não interrompa o fluxo. Isso quebra a resistência. A mente consciente tenta controlar, mas quando o paciente obedece à regra de dizer tudo, o inconsciente começa a escapar. Lapsus de língua. Eu quis dizer mãe, mas disse amante. Esquecimentos acidentais. Esquece o nome de alguém importante. Imagens, memórias, frases que surgem do nada. Brincadeiras de palavras, trocadilhos, associações inesperadas. Freud percebeu esses erros, não são erros. São o inconsciente falando e os sintomas histéricos. Eles também são compromissos, realizações disfarçadas de desejo reprimido. Uma paralisia no braço que não pôde abraçar é ao mesmo tempo punição. Não abraça e realização. O desejo existiu. Um sintoma é uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Em 1900, Freud publica sua obra mais ousada e pessoal, A Interpretação dos Sonhos. Ele chama os sonhos de a via régia para o inconsciente, o caminho real, o atalho mais direto. Sonhos não são bobagens aleatórias, são realizações de desejo disfarçadas. O que lembramos ao acordar, conteúdo manifesto, é uma versão censurada, editada pelo superego. Por trás há um conteúdo latente, desejos proibidos, que o ego não deixa passar acordado. Freud analisa seus próprios sonhos, como o famoso sonho da injeção de Irma. Ele sonha que uma paciente, Irma, tem infecção na garganta. Ele a examina, vê uma placa branca, chama colegas. Eles discutem. No fim, ele se sente aliviado. Freud interpreta: o sonho realiza o desejo de que a culpa não seja dele. A infecção veio de um amigo, não dele.
O sonho protege o ego, não fui eu o responsável. Ele mostra que sonhos usam símbolos. Escadas igual sexo, voar, igual desejo de liberdade. Dentes caindo, igual castração ou perda. Condensação, várias pessoas viram uma. Deslocamento, o importante vira detalhe pequeno. Pergunta para vocês que estão aí assistindo agora. Já acordaram de um sonho que parecia nonsense, mas quando contaram para alguém ou pensaram sozinhos, de repente fez sentido? Ou já tiveram um lapso de língua que não era para ser dito, mas que no fundo era exatamente o que você sentia? Uma palavra trocada, um nome esquecido, uma imagem que surgiu do nada e te deixou inquieto, isso não é coincidência. É o inconsciente se manifestando. Freud foi o primeiro a sistematizar isso e dizer: não ignore, escute, esses erros são verdades disfarçadas. A associação livre e a interpretação dos sonhos foram os instrumentos que permitiram a Freud ir além da histeria. Ele não queria mais só aliviar sintomas, queria entender o desejo que os produzia. E assim, da histeria ao inconsciente, Freud abriu o caminho para uma nova forma de escuta, não para silenciar o sintoma, mas para dar voz ao que ele representa. Agora vamos entrar na parte mais polêmica e revolucionária de Freud, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo. Preparem-se, porque aqui a história fica ainda mais controversa e mais profunda. Fica comigo. O legado da histeria para a psicanálise. Agora chegamos ao ponto em que tudo se conecta. A histeria não foi só uma doença do século XIX. Foi um laboratório vivo onde Freud descobriu as chaves que abriram o inconsciente. Sem aquelas mulheres gritando com o corpo, sem aquelas paralisias sem causa, sem aquelas dores que migravam e conversas que aliviavam quando eram faladas, sem a histeria não haveria psicanálise. Ela foi a primeira língua para o inconsciente, que o inconsciente usou para se comunicar com o mundo. Freud foi o primeiro a tentar traduzir essa língua estranha, simbólica, dolorosa. Vamos ver o que ele aprendeu exatamente nesse laboratório. Primeiro, o inconsciente existe e fala pelo corpo. Antes de Freud, o corpo era sua biologia. A histeria mostrou o corpo fala quando a mente cala. Uma paralisia no braço que não pode abraçar alguém proibido. Uma cegueira que não quer ver uma traição. Uma tosse nervosa que não deixa de dizer uma verdade sufocada. O inconsciente não fica quieto. Ele usa o corpo como palco quando a consciência tranca a porta. O trauma reprimido gera sintomas simbólicos. Freud viu que o trauma não resolvido não desaparece. Ele se transforma, torna-se símbolo. O sintoma é um compromisso, realiza o desejo reprimido de forma disfarçada, ao mesmo tempo que o pune. É uma vitória secreta e uma derrota visível. A histeria foi a prova viva. O desejo não morre. Ele se disfarça para sobreviver.